Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é conciliação. E quem vai falar sobre esse tema hoje é o Márcio Fonseca, ele é chefe da dívida ativa e também advogado. Bom dia, Márcio, tudo bem com você? Bom dia, Cris, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês novamente e vamos falar sobre esse tema que é muito importante para os corretores, que é a conciliação na esfera judicial e extrajudicial. Márcio, você podia explicar para a gente o que é esse processo de conciliação, quais os pontos positivos desse processo, realmente ele funciona? Cris, a conciliação é um método alternativo de solução de conflitos, né? Então, nós utilizamos o Cresce, na verdade ele utiliza tanto a conciliação no que diz respeito a aspectos ético-disciplinares, por meio das JuCons e etc e tal, mas também utiliza a conciliação na esfera judicial de cobrança das anuidades e demais débitos que os inscritos tenham, né, com o conselho. Então é uma forma da gente poder trazer o inscrito e ouvir esse inscrito e apresentarmos para ele a nossa proposta, nossas dificuldades também, porque uma coisa muito importante, o Cresce, por ser um ente estatal, ele não consegue conceder descontos em relação aos valores principais. Então, com relação àqueles acréscimos, né, que são a atualização monetária, juros, multas, etc. e tal, isso é negociável e a gente consegue, numa conciliação, poder, vamos dizer assim, transigir em relação a esses valores. Mas uma coisa muito interessante da conciliação é justamente isso. As partes, no caso o Cresce e o corretor devedor, poderem sentar e trazer as suas questões e explicar os seus motivos e trazer os motivos pelos quais a gente está fazendo aquela cobrança. Porque o corretor, o inscrito que está em situação de débito, ele muitas vezes pensa que o Cresce está fazendo essa cobrança no sentido de como se fosse uma perseguição ou se fosse uma atitude arbitrária, né? O Cresce não compreende a situação atual que a gente vive, etc. e tal, mas na verdade não é isso. Na verdade nós somos obrigados a perseguir esses valores e eu acho que a conciliação funciona como um mecanismo bem interessante para trazer as partes para essa conversa. O corretor expõe as suas dificuldades e o Cresce também tem a chance de expor os motivos pelos quais está fazendo a cobrança e etc e tal. Ô, Márcio, e esse processo é mais rápido que a justiça normal? Como funciona? Olha, uma execução fiscal, se não houver nenhum tipo de tratamento conciliatório, né, uma execução fiscal ela pode durar aí anos. A gente tem casos de processos de execução fiscal que já estão tramitando há mais de 10 anos. Nem eu, nem você estávamos aqui no Cresce quando o processo começou, né? Então, agora, quando você tem um processo que é submetido à conciliação, esse processo, muitas vezes, ele rapidamente se extingue, né? Então, tem situações onde a execução é proposta esse ano, por exemplo, e, vamos dizer, daqui a uns 4, 5 meses esse processo é submetido à conciliação. No caso positivo, havendo a conciliação, o processo vai ter a duração do tempo do acordo. Então, se a pessoa fizer um parcelamento aí de 12 meses ou 18 meses, o processo vai ter essa duração. Então, é bem mais rápido, ganha a pessoa que resolve essa situação, tira essa pendência e ganha o Cresce também, que acaba resolvendo também esse problema, esse assunto, essa questão, né? De não ter mais esse processo em andamento. Porque o processo em andamento na justiça, ele também tem um custo, tanto para a justiça quanto para o Cresce, e o custo maior que eu entendo é o próprio corretor que acaba tendo essa pendência e atrapalhando, né, o crédito, né, a busca de crédito. Um corretor que vai pleitear um financiamento ou vender um imóvel
de sua propriedade, ele vai ter dificuldade em razão do apontamento da execução fiscal. E quantos processos de conciliação teve esse ano aqui no CRES? Você tem mais ou menos uma média? Olha, esse ano nós vamos encerrar o ano de 2019 com aproximadamente 5.000 processos submetidos à conciliação. Nós já estamos com em torno de 4.500 processos submetidos seriam audiências, né? 4.500 audiências e ainda para completar o ano nós teremos ainda mais uma rodada de conciliações na próxima semana, que aí a gente vai conseguir aí submeter mais uns 500 processos que vai atingir então em torno de 5.000 processos. E desses 5.000, a taxa de comparecimento, ela é uma taxa de comparecimento que a gente chama de padrão, que é em torno de 30% de 5.000 processos é o retorno, né? Vamos dizer, dos 5.000 processos, 30% comparecem nas conciliações e desses 5.000, em torno de 70% a 90% fazem acordo. Isso. E assim, como é que foi iniciado esse processo de conciliação no CRES? Eu sei que teve um convênio, né, uma parceria com o TRF, e como é que foi iniciada essa parceria? Como foi feita esse início dessa conciliação aqui no Conselho? Cris, essa parceria é uma parceria muito longeva e muito exitosa, né? Começou em 2012, por meio de um termo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E depois acabamos, em anos posteriores também, nós celebramos um acordo similar com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, nós já vimos já em torno de mais ou menos 7, vai completar 8 anos o ano que vem, de uma parceria muito exitosa, tanto com o TRF quanto com o TJSP. O TJSP em menor escala, porque o CRES tem alguns poucos processos que ainda tramitam na Justiça Estadual. A maioria dos nossos processos tramitam na Justiça Federal. Mas alguém pode perguntar assim, mas a justiça competente para julgar os processos do CRES não é a Justiça Federal? É de fato. Só que até 2016, a gente tinha uma situação em que, onde não existia a Justiça Federal, a Justiça Estadual supriria essa ausência, né? Então, por isso que nós temos alguns processos ainda em trâmite na Justiça Estadual. Mas a tendência é diminuir ao ponto de acabar com esses processos em andamento e ficaremos somente com os processos na Justiça Federal para podermos conciliar. E como é que têm sido os resultados, Márcio, em relação a esses processos de conciliação? Você considera positivos? Olha, os resultados são muito bons, né? Como eu te falei, em torno de 70% a 90% daqueles que comparecem em conciliação fazem acordo. É claro que aparentemente, se você analisar, falar, poxa, mas de 5.000 processos, houve um comparecimento de 30%, esse comparecimento é uma taxa mais ou menos histórica, assim, em todos os entes que têm experiência de submeter, né, sistematicamente seus procedimentos à conciliação, reportam essa taxa de comparecimento de 30%. Então, assim, às vezes varia um pouquinho mais, tem cidade que atinge 40%, 45%, e tem cidades que é um pouco menos. Então, mas eu diria que a média realmente é em torno de 30%. Mas esse número é um número muito bom, na verdade, porque se você analisar uma execução fiscal, o CRES só pode propor essa execução fiscal a partir do momento que acumular 4 anuidades. Né? Então, a gente tem uma dificuldade de localização do devedor. O devedor, quando a execução é proposta, já está completando 4 anos que ele não paga anuidade no CRES. Isso implica numa desatualização cadastral. Então, daí a dificuldade, muitas vezes, de localizar essa pessoa para que faça a conciliação. Então, a gente considera que 30% de comparecimento é muito interessante. Bastante.
E a taxa de acordos de entre 70% a 90% também muito, muito bacana mesmo. A outra, vamos dizer, os 20%, 30% restantes que não fazem acordo, estão relacionados a essa ausência de acordo, está relacionada muito à situação assim, a pessoa é elegível para algum tipo de benefício de isenção ou remissão de débito, ou a pessoa realmente ela não tem condições de fazer um acordo naquele momento, mas aí futuramente numa outra etapa a pessoa terá condições e aí nos procura e a gente acaba fazendo acordo. Então assim, às vezes é uma situação muito daquele momento de vida que a pessoa está passando, né? Mas de modo geral a grande maioria faz acordo e a gente considera muito positiva. Eu acho que ganha mais o corretor, que ele acaba tendo uma oportunidade de sanear a sua situação com o Cresce e devolve para esse corretor a sua dignidade profissional, né? Nada como a gente poder estar de cabeça erguida, sabendo que não está devendo nada para ninguém, e isso é muito importante para o corretor. O corretor retoma as suas, vamos dizer, a sua relação com o Cresce, participar de cursos e palestras que o Cresce oferece, então isso é muito bom, e sem contar também que o aspecto psicológico de saber que não deve nada para ninguém, ele está em pé de igualdade com o colega que não tem débito nenhum, né? Então isso é muito importante, a pessoa ter essa satisfação pessoal de não estar com nada pendente. Ô Márcio, vamos supor que ele não consiga sanar a sua dívida com o Cresce, o que acarreta isso ao profissional? Mesmo com o processo, sendo oferecido o processo de conciliação para ele? Então, no caso de não pagamento do débito e transcorrendo a execução fiscal normalmente, vamos dizer, ele corre o risco de sofrer o que a gente chama de uma constrição de bens. O que é isso, né? Ele sofreu uma penhora, tanto uma penhora na sua conta bancária, quanto uma penhora do veículo que ele possua, quanto uma penhora de um imóvel e por aí vai. Então ele vai ter uma consequência muito prática na vida dele, que é justamente ter um bem penhorado e para satisfazer essa execução. Então isso atrapalha muito a vida da pessoa, né, porque a pessoa não vai ter mais a possibilidade de, vamos dizer, de usufruir da sua propriedade, daquele bem ou daquele valor, né? Então, às vezes a pessoa está fazendo um planejamento para adquirir alguma coisa, né? Então ela tem um dinheiro reservado lá e acaba que esse valor sendo penhorado. Então isso é muito ruim para a pessoa, né? É muito negativo. Então a melhor coisa é a pessoa, ao ser convidada a participar de mutirões de conciliação, comparecer e fazer um acordo, fazer parceladinho e controla, né? Há um controle da situação. O profissional tem a chance de assumir esse controle por meio da conciliação. E esse processo é positivo tanto para o corretor como para o Cresce? Exatamente, acho que ele é mais positivo até para o corretor, né? Porque do ponto de vista de recebimentos, para o Cresce, por ser um ente muito grande, com 200 mil inscritos e tal, não é aquele processo, aquele débito exatamente que vai fazer diferença, né, para o Cresce. Mas para o corretor faz a diferença no sentido de estar regular, né? Então é a vida dele de corretor, enquanto profissional, que vai estar sendo regularizada e ele podendo aí recuperar a autoestima profissional, né? Ele saber que ele não deve nada para ninguém e, portanto, ele não tem nada a temer, né? Ele está de cabeça erguida. Isso é muito importante, eu acho que esse é o aspecto mais importante de toda essa questão. Com certeza. E me diz uma coisa, qualquer tipo de débito pode ser resolvido com a conciliação ou tem restrições? Olha, somente os débitos que estejam na esfera de cobrança judicial, né? Os débitos na esfera administrativa, eles estão sujeitos ao regime de parcelamento normal de débitos administrativos. Para quem não sabe, quem não esteja muito familiarizado com a nomenclatura, débito administrativo é aquele débito que não está ainda em cobrança judicial. Então, o Cresce promove esses mutirões de conciliação apenas em relação àqueles débitos que estejam ajuizados, ou seja, que já estejam em cobrança judicial.
O Cresce, ele é pioneiro nesse processo de conciliação? Olha, Cris, o Cresce é um dos pioneiros, né? O Cresce, sem dúvida, ele é pioneiro no estabelecimento de um termo de cooperação técnica formal com o tribunal. Mas ele não é exatamente pioneiro na realização de conciliações, porque esses mutirões de conciliação, eles advêm de um Programa Nacional de Conciliação estabelecido por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 125/2010 do CNJ. Então, evidentemente, teve outros conselhos antes do Cresce que começaram em termos assim bem embrionários, né, a testarem a modalidade de conciliações. Então, o Cresce ele já chegou numa fase que já havia alguns testes de mutirões de conciliação em andamento. Porém, o Cresce ele foi pioneiro no estabelecimento de condições e regras e de um esforço mútuo entre o ente, que no caso o Cresce, e o tribunal, né? Então, o Cresce foi o primeiro conselho a assinar esse termo de cooperação técnica e com regras estabelecidas, inclusive com sessão sessão momentânea, né? De mão de obra, né? Para a organização e viabilização dos mutirões de conciliação. Então, assim, sem dúvida, do ponto de vista formal, ele foi o primeiro. Mas do ponto de vista prático, já existiam outros conselhos, como, por exemplo, o Corém e o CREA, que também já participavam de algumas experiências, né, de alguns mutirões experimentais que estavam sendo realizados antes de 2012. Né? Márcio, chegou aqui uma pergunta, Sérgio Alves, via YouTube. Ele quer saber o seguinte: o profissional com anuidade atrasada é penalizado com multas? Olha, ninguém é multado. Isso é uma pergunta mais de ordem ético-disciplinar, né? Você não é multado por estar devendo, mas você estará exercendo a sua profissão de forma irregular, né? Então, não há o que pode acontecer em razão desse exercício irregular é que no futuro você pode vir a sofrer um processo de cancelamento de inscrição por débito. Então, essa que é a principal consequência, mas não há uma multa, não, né? As consequências serão decorrentes dessa falta de adimplemento dessa obrigação que todo inscrito tem em relação ao conselho. Uma coisa importante, viu, Sérgio, deixar bem claro, é que o inscrito, o profissional inscrito, o corretor de imóveis, muitos deles pensam assim, mas só o Cresce, só eu, corretor, né, eu, profissional corretor, nós, profissionais corretores, temos que pagar o Cresce? Não. Todas aquelas profissões regulamentadas, né, autônomas ou não, tem que reguladas por um ente, né, um conselho de profissão. Todas essas profissões existe a obrigação da contribuição com a anuidade para aquele respectivo conselho. Então, os médicos têm que pagar, o Conselho Regional de Medicina, os nutricionistas também têm que pagar, o Conselho Regional de Nutrição, o técnico de radiologia também tem, os advogados têm, embora a ordem dos advogados, dos advogados ela não tem a mesma natureza jurídica dos conselhos, mas é uma situação bem similar. Então, eu, como advogado, eu pago todo ano a minha anuidade. Então, assim, não é um privilégio só do corretor de imóveis essa obrigação, né? Essa obrigação é todo profissional. Conselho Regional de Fisioterapia e também o CREFITO, né? Então, assim, a gente tem aí 30 e quase 40 conselhos profissionais, cujos profissionais daquelas profissões, eles são obrigados a
a pagar a anuidade. Lembrando que essa anuidade ela tem uma natureza jurídica de tributo, ou seja, ela é obrigatória. E lembrando ainda, uma coisa muito comum das pessoas confundirem, mas eu sou inscrito no CRES desde 2000, um exemplo. Sou inscrito, mas eu trabalhei apenas até 2010. Então, de 2010 para cá, eu não tenho atuado mais. Mas se eu, inscrito, deixei a minha inscrição no conselho ativa, né, a anuidade incide independentemente do efetivo exercício ou não. Então, basta estar inscrito para que a anuidade incida. Né? Então, argumentos do tipo, eu nunca atuei, ou eu não tenho atuado, ou eu parei de atuar há 10 anos, portanto eu não vou, não devo pagar, ou eu nunca ganhei nada com a minha profissão, então, portanto, eu não devo pagar. Todos esses argumentos, eles caem por terra, tá? Porque o fato gerador dessa anuidade é a mera inscrição. Então, basta estar inscrito para que gera obrigatoriedade. Gera a obrigatoriedade de pagar a anuidade. Tá? Ô Márcio, você sabe quantos corretores conseguiram resolver suas vidas através da conciliação? Você acha que esse processo fornece maior organização financeira na vida deles? Olha, Cris, sem dúvida, porque as condições são muito boas. O CRES, ele proporciona a possibilidade da pessoa pagar anuidades em atraso simplesmente pelo valor da anuidade atual. Eu vou explicar o que isso implica. Então, por exemplo, a pessoa ela tem anuidades em aberto desde 2005. Uhum. Aí ingressou com a execução fiscal e então 2005, 6, 7, 8, 9. Né? E aí depois 10, 11, 12, 13, 14. Então, essas anuidades estão em cobrança e tal, correndo o processo, tudo normal. Se a gente for fazer pela simples atualização monetária, vai dar um valor X, se a gente for cobrar esse valor atualizado, com juros e etc. Vai dar um valor X. Só que se a gente pegar e falar assim, olha, você deve o equivalente a, sei lá, 5 anuidades, 10 anuidades. Ao invés da gente atualizar cada uma dessas anuidades e trazer o valor delas para o ano presente, a gente simplesmente pega cada uma dessas anuidades e fala, olha, o valor de cada uma delas é o valor da anuidade atual. Isso, às vezes, dependendo da antiguidade, vou deixar bem claro isso, porque depende muito da antiguidade do débito, às vezes pode representar um abatimento de em torno de 40% a 45% do valor. Então, trata-se de uma condição muito interessante para aquele que quiser conciliar. E que, portanto, eu aconselho a aproveitar essa oportunidade. Então, isso traz... E aí a pessoa, em cima desse valor, com um abatimento, a pessoa pode fazer daí o seu parcelamento. Lembrando que o CRES ele não vai cobrar juros e atualização monetária em relação ao valor, trazer o valor lá da anuidade de 2005 para 2019, não vai cobrar mais. Se houver um parcelamento de hoje para frente, os juros futuros cobrados, tá? Então, vou deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa está nos ouvindo e nos procura falando, ó, o doutor Márcio falou que não vai ser cobrado os juros. Os juros futuros do parcelamento, isso é cobrado. Os juros do passado, não, né? Mas o futuro, com certeza, é cobrado. Tá? É juros de 1% ao mês que incidirão conforme a quantidade de parcelas que a pessoa adotar. E, Márcio, quantos processos foram realizados só esse ano? Você tem mais ou menos um número? Então, esse ano de conciliação a gente vai atingir 5 mil processos. 5 mil, tá. 5 mil processos. Márcio, chegou mais uma pergunta aqui. Ser aprendiz via Facebook. No caso de haver conseguido venda, a negociação e estiver em atraso com a anuidade, há intervenção em uma venda com financiamento? Olha, o débito que a pessoa tem perante o CRES não interfere em nenhum tipo de transação que a pessoa faça. O que pode acontecer de interferir é na vida pessoal da pessoa, né? Se você está falando de venda de você enquanto o profissional que está realizando a intermediação imobiliária, esse débito que você tem perante o CRES não vai afetar em nada essa transação. Mas agora, se você estiver falando de uma
uma transação imobiliária no qual você é o vendedor do imóvel, o imóvel está no seu nome e você vai vender esse imóvel para alguém, provavelmente essa venda vai sofrer, você vai ter muita dificuldade de vender esse imóvel em razão do apontamento que existe de uma execução fiscal em andamento, porque você sabe, como corretor, você sabe que a gente não pode vender um bem, ainda mais um bem do porte de um imóvel, existindo uma execução fiscal em andamento. Por quê? Porque essa venda pode ser anulada lá para frente, né? Pode ser considerada uma fraude ao credor ou uma fraude à execução, né? A pessoa está vendendo, desfazendo do seu patrimônio justamente para não pagar o que deve. Então, essa venda, se você for o proprietário do imóvel, corre o risco de ser anulado. Márcio, chegou mais uma questão aqui. Alexandre Spencer, via Facebook. Ele está falando, bom dia. O corretor de imóvel com curso de mediador e conciliação pode atuar nos tribunais judiciais? Exatamente. O corretor de imóvel ele pode atuar normalmente, ele é aceito normalmente, desde que habilitado, né, como conciliador e ele é normalmente aceito. Ele só não vai funcionar como conciliador no seu próprio processo. Né? Isso daí, infelizmente, não vai ter condições dele atuar. Tá? Mas ele vai atuar somente em processo em que ele não é parte. Né? Porque um dos princípios da conciliação é a neutralidade. Né? Então, o conciliador ele tem que ser neutro, ele não tem que ter interesse nem em relação ao conselho e nem em relação ao próprio inscrito. Então, se o corretor for um conciliador e for funcionar numa audiência em que ele é parte, não teria sentido. Márcio, a gente está encerrando mais um Cresce Esclarece e eu queria que você deixasse uma palavrinha final aos corretores sobre esse processo de conciliação. Você poderia fazer essa gentileza? Claro, Cris. Olha, é um prazer estar com vocês, podendo esclarecer alguns aspectos relativos às conciliações. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o profissional inscrito, o Cresce, ele proporciona um serviço à sociedade muito importante, que é proteger a sociedade dos maus corretores, daqueles profissionais não habilitados, né, como os senhores são habilitados, né, então assim, justamente separar o joio do trigo. Então, valorizem o Cresce, valorizem a entidade da qual vocês pertencem, porque o Cresce é de vocês, né? Então, com relação a débitos, né, havendo um chamamento para conciliação, compareçam, procurem pelo menos ouvir o que o Cresce tem a dizer, né? E aquelas pessoas que ainda não foram chamadas para conciliação, os seus processos, os seus débitos ainda não foram ainda relacionados para conciliação, procure o Cresce espontaneamente, por meio do Departamento de Dívida Ativa, para que a gente possa aí entabular uma conciliação, independentemente dos mutirões que são realizados. Tá? Então é só nos procurar e a gente com certeza vai ter maior satisfação em atendê-los e proporcionar os mesmos benefícios de uma conciliação judicial para que os senhores tenham controle do débito, saneiem a situação perante o Cresce e recuperem, que é a melhor coisa que existe, né? A autoestima profissional de você poder andar de cabeça erguida sem temer, né? Nenhum tipo de diferenciação. Olha, o meu colega paga em dia e eu não pago, eu estou, né, numa situação menos favorável que o meu colega. Então, você, mesmo que seja parcelado, né? Você vai estar saneando esse problema e recuperando uma coisa que é muito importante para todos nós, que é a nossa autoestima. Obrigada, Márcio, pela sua participação. Gente, muito obrigada a todos e aguardo vocês na próxima semana.